Boa noite você que acompanha a Expressão Sergipana, você que acompanha aqui do Senta que lá vem História. Vamos começar a nossa quarta live, vamos ver aí todo mundo chegar, né? Essa quarta live, ela já está mostrando a força que tem esse espaço na conscientização e na valorização da ciência, do conhecimento. Através da história, a gente traz temáticas do momento, e no caso, o momento que estamos vivenciando, que é a pandemia do coronavírus. Com isso, buscamos na história algumas pandemias que marcaram a humanidade, né? Desde o início agora de maio, né, nós trabalhamos junto com várias temáticas, e assim, o espaço é assim, um espaço de informação, espaço de conhecimento. E hoje nós vamos falar, vou botar até aqui já, até o comentário, né? Colocar aqui o comentário, que é sobre a cólera, o esgoto e as cidades no século XIX. Vocês vão ver que doença foi essa. Deixa eu colocar aqui, né, o tema. Vamos chamando aí todo mundo. Colocar aqui o tema. Vamos começar. Só colocando aqui. Fixar aqui. Gente, nessa nossa quarta live, nós vamos ter a participação, a segunda vez que ela está aqui junto a esse canal, a esse espaço da Expressão Sergipana, que é o Senta que lá vem História, a médica, né, Natália Matos, que está atuando no programa Mais Médicos, aí junto ao SUS, né, no combate ao coronavírus, e na assistência, né, da saúde do nosso povo. Então, Natália, ela vai estar aqui daqui a pouquinho falando o que é essa doença, o que é a cólera, né? Depois, vamos ter a participação, né, a segunda participação especial da engenheira ambiental, sanitarista, né, Vitória Souza. Vitória vai trazer um bom tema, gente. A importância do saneamento básico. Por que devemos investir em saneamento básico? Por que devemos ter políticas públicas voltadas ao saneamento básico? Vocês vão ver a importância do saneamento básico no combate a muitas doenças, inclusive a cólera. E vocês vão ver por que a cólera se alastrou no século XIX, né? E a gente vai ter esse espaço aqui para a gente debater e cada vez mais trazer o conhecimento. Conhecimento é importante. Então a gente vai entender agora um pouco sobre a cólera, né? E entender que momento é esse. Primeiro momento, gente. Estamos falando do século XIX, né? O século que está tendo muitas transformações no mundo. Políticas, sociais, científicas, né? De plano de fundo, nós temos a Inglaterra como grande nação, né? A principal nação do mundo, né? Nesse exato momento. Estamos vivenciando a era vitoriana, né, liderada pela Rainha Vitória, mas, claro, dentro do regime parlamentarista, mas o expansionismo inglês era grande, né, na Ásia, na África, né, e com isso nós estamos vivenciando a segunda fase da Revolução Industrial. Essa fase, né, traz o avanço, né, da locomotiva, o avanço do parque ferroviário no mundo. A Inglaterra vai estar liderando isso. E nesse século XIX, você vai ver o quê? O crescimento urbano, cada vez mais, de várias cidades, né? As cidades vão começar a crescer, né? E novas cidades irão surgir, com novos planos urbanísticos, né, com novas propostas. O século XIX, gente, é o século de quando Karl Marx escreve, junto ao socialismo científico, o Capital,
né? É nesse período que está surgindo também o quê? O darwinismo, né? Com Charles Darwin, né? Evolução das espécies. Nós estamos vivenciando no Brasil o gabinete do Visconde de Paraná, o Visconde de Paraná, que queria modernizar a administração imperial de Dom Pedro II, né? Que o Brasil está vivenciando o quê? O primeiro reinado com Dom Pedro I e em seguida o segundo reinado com Dom Pedro II. E o que está surgindo também nesse momento? Aonde entra a nossa cidade, aonde entra o nosso estado. Sergipe está tendo um grande crescimento econômico, junto à grande produção de cana-de-açúcar e também do algodão. Né? Não vamos esquecer que os Estados Unidos vão vivenciar na metade do século XIX a guerra civil, a guerra de secessão, né? Esse conflito entre o norte capitalista anti-escravidão e o sul escravista, né? Que vão entrar em choque. E isso vai mudar também o cenário econômico do mundo durante o período da Guerra Civil Norte-Americana. Então, já deixando aqui para situar quem está chegando. Nós vamos falar sobre a cólera, o esgoto e as cidades no século XIX. E para entender isso, a gente vai trazer duas participações especiais. Uma já é a segunda participação dela aqui, que é Natália Matos, a médica que está atuando no Mais Médicos, né, que está aí na linha de frente também do combate ao coronavírus. E em segundo plano nós teremos a participação, né, dela, de Vitória Souza, engenheira ambiental, né, sanitarista, que vai trazer a importância, né, da gente debater e ter a ciência do saneamento básico. Por que o saneamento básico é tão importante para a saúde pública? Veja que interessante. E a cólera no século XIX, ela vai se alastrar pela falta do saneamento básico. E aí, eu estou fazendo todo um levantamento, um apanhado histórico do que é o século XIX. E aí, quando a gente chega a Sergipe, a gente está vendo Sergipe com um grande crescimento econômico, devido que a grande produção da cana-de-açúcar no Vale da Cotiguiba, né, também no Vaza Barris, mas quem vai se destacar é o Vale da Cotiguiba, que vai investir cada vez mais, né, em tecnologia, né, vai investir cada vez mais em recursos, né, você vai ver os engenhos, né, as usinas na região da Cotiguiba, bem mais produtivas, devido ao investimento, grande investimento tecnológico que vai ter. Você também tem no Agreste, né, com força, a produção de algodão. O algodão vai ser fundamental, até mesmo para os primeiros anos do desenvolvimento de Aracaju. Né? O algodão vai ser muito importante no Agreste, no sertão do estado, o arroz no Baixo São Francisco. Então o Sergipe está se destacando como uma província que está tendo, né, um grande êxito econômico. Né? Ele tinha essa região tinha se separado da Bahia em 1820, né, confirmado em 1824 com Dom Pedro II, né, e ela está começando, né, dar seus primeiros passos e tem um avanço econômico. Ela tinha já ficado emancipada política, Sergipe, né, nosso estado, em 1820, mas a gente ainda não tinha emancipação econômica. Para ter emancipação econômica, e aí é onde eu faço essa introdução, para a gente entender a cólera, para a gente entender essas cidades que estão surgindo no século XIX, né, meus amigos, minhas amigas, a gente tem que compreender que a gente necessitava da emancipação econômica. E como é que a gente teria essa emancipação econômica, meus amigos e minhas amigas? Com a transferência da capital. Por quê? São Cristóvão não tinha um grande porto que pudesse escoar toda essa grande produção que Sergipe está tendo, né? Então, o que é que está surgindo nesse exato momento também? Junto com o darwinismo, com os avanços do gabinete do Visconde de Paraná, com o avanço da segunda revolução industrial, né? Com a era vitoriana, né? O que está acontecendo nesse exato momento, né? O surgimento e a reorganização urbana de muitos centros urbanos. Então, chega a Sergipe, presidente da província, o carioca Joaquim Inácio Barbosa, que ele tem junto, né, com esse momento de transformações, com esse momento de inovações, a ideia de que era importante transferir a capital de São Cristóvão para um lugar que desse um porto que pudesse escoar toda a sua produção, principalmente da região da Cotiguiba,
Nós teremos uma live sobre essa temática da transferência da capital, os interesses que estavam em jogo, né? E aí vocês percebam, a capital é transferida para aqui, para Aracaju. Agora uma região, né, que tinha toda uma topografia, que tinha toda uma situação que não dava, em primeiro momento, condições para instalar uma capital. Então tudo aqui vai ser projetado, vai ser pensado para se tornar a capital da província. E Aracaju é a segunda capital, né? A primeira é Teresina, né? A primeira capital projetada, né? Pensada, e a segunda é Aracaju, em 1855. Então, essa cidade surge com várias questões, né, que envolvem, né, saúde pública e infraestrutura. Né? E aí é onde é que entra, meus amigos e minhas amigas. Coisa interessantíssima, você que está acompanhando essa live. Aracaju não vai ter toda essa infraestrutura. A gente está falando do quê? De uma grande planície, de dunas, charcos, mangues, lagunas, né, lagoas, né, cortada por rios, né, que não dava a mínima infraestrutura para instalar uma capital. Então vai tudo começar a ser pensado de início. E aí nós vamos ver os inúmeros problemas, né? A falta de escoamento, né? A falta de saneamento básico, né? As diferenças na instalação, no pensamento, na instituição dessa capital, uma capital que vai ser direcionada a uma classe, um projeto, que é o projeto de Pirro, que tem já seus respectivos moradores, seus respectivos senhores, né, nesse quadrado de Pirro, né, nesse tabuleiro de xadrez. Os peões não estarão presentes, né, e eles serão jogados os arrabaldes, né, porque aqui já tinha uma população que morava, né, mas eles serão afastados desse projeto de cidade que está surgindo, que é Aracaju. E não é só Aracaju, meus amigos e minhas amigas. Como eu falei, Teresina, final do século XIX, Belo Horizonte, né, as grandes reformas de Paris, de Chicago, de Washington, a segunda capital dos Estados Unidos vai ser projetada também, né, às margens do rio Potomac, né, e vocês percebem que a Guerra de Secessão vai trazer aos Estados Unidos um olhar, né, muito maior sobre o avanço tecnológico, né, isso começa pela parte armamentista e depois vai aprofundar, né, nas questões tecnológicas que auxiliaria na indústria, no comércio, né? Então está tendo um boom de inovações, né? Como eu falei a vocês, Karl Marx vai escrever o Capital, né? Em Paris vai pipocar a Coluna de Paris, né? Que vai fazer com que Paris precise fazer uma reforma urbana que é quase sanitarista num ponto de higienização social e de excluir, de retirar essa classe trabalhadora que sempre quando estava insatisfeita se rebelava no centro da cidade. Então essa classe vai ser jogada às periferias de Paris, como a gente conhece até hoje, que é a região mais pobre da capital francesa. Vocês vão ver uma Londres que está surgindo, né? A gente vai perceber isso com muitas dificuldades nessa segunda fase da Revolução Industrial. Né? Então a gente tem um século XIX de avanços, né, de conquistas, mas também de retrocessos. A gente está num período que está também surgindo o darwinismo social, teorias de eugenia, de higienização social, né, nesse período do século XIX. Nós estamos vendo um neocolonialismo, né, que é a Europa conquistando terras na África, na Ásia, e aí impondo uma visão totalmente racista, desigual a essas regiões, né? E nessas relações de expansionismo chega também a cólera à Europa. Por quê? A cólera, seus primeiros registros, são relatados na Índia e Bangladesh, nesse sudeste asiático, a parte da Índia. E claro, com o expansionismo inglês, porque a Índia era dominada pela Inglaterra, né? Nesse trânsito, sempre essa questão de trânsito, a gente pode fazer uma relação com hoje em dia, né? A doença chega à Europa. E, gente, vai ser devastador a cólera na Europa do século XIX.
Mas o que doença é essa, Oswaldo? Que doença é essa que atingiu o século XIX? As populações mais pobres, né, os grandes centros urbanos que estavam surgindo também, como é o caso de Aracaju. Vocês vão ver que a pandemia aqui foi muito forte. Poucos anos Aracaju fundada, vários problemas, né, com a cólera, com outras também, outras doenças, mas a cólera também foi assim, terrível na nossa cidade, nos primeiros anos de Aracaju. Então, para entender o que é a cólera, nada melhor do que chamar uma médica, um profissional, um técnico que entende. Aqui a expressão sergipana quer valorizar isso. Conhecimento, a ciência, meus amigos. Nós devemos valorizar a ciência, devemos escutar os médicos, os especialistas. Não é de achismo, não é porque eu quero, não. É porque se a ciência comprova que isso existe, que isso é eficiente, que isso tem que ser feito, a gente tem que cumprir. Então esse espaço, a expressão sergipana, sempre vai estar valorizando a ciência. Através da história, valorizando a ciência. Então, para esse momento agora, eu quero entender que doença é essa, nós queremos entender que doença é essa, que é a cólera. Primeira pergunta que eu já vou deixar aqui para a Natália que está acompanhando. Até hoje existem pessoas que são vitimadas pela cólera? Ainda nós temos epidemias de cólera nos dias de hoje, 2020, porque nós estamos falando lá do século XIX, 200 anos atrás, literalmente 200, 150 anos atrás, que foi quando começou ainda com mais força as epidemias de cólera. Então, agora nesse primeiro momento, eu vou chamar nossa amiga Natália Matos. Vamos lá, Natália. Natália, a segunda vez que ela está participando aqui. Você que está chegando agora, é a nossa quarta live aqui no Senta Que Lá Vem História, né? Oi, Boa noite, gente. Natália. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando. Muito massa aí essa introdução, né, sobre o século XIX, toda a contextualização local, nacional e também internacional, né? Então vamos lá tentar responder algumas das perguntas que já foram colocadas aqui. Primeiro, o que é a cólera, né? A cólera ela é uma doença intestinal aguda e ela é causada por algumas cepas, alguns tipos do vibrião colérico, né? É um tipo de bactéria e tem esse nome vibrião por conta do seu formato, né? Assim que as bactérias são classificadas, de acordo com o seu formato. Então, por ele parecer uma vírgula, ele foi chamado de vibrião e colérico por conta da doença que ele causa, né? E a doença vai ser causada por conta de umas toxinas que são liberadas por alguns tipos desse vibrião colérico. Não são todos. Então, existem alguns que podem até causar alguns sintomas intestinais, mas não tão intensos quanto os que esses subtipos, mais especificamente O1 e O139, são capazes de causar, né? Então, essa bactéria, ela vai se ligar à nossa mucosa intestinal, a parede do nosso intestino. E ela vai estar alterando o fluxo de alguns sais que são absorvidos por nós. Então, quando ela altera isso, ela vai gerar alguns sintomas intestinais, né? É importante a gente lembrar que nem todo mundo vai apresentar sintomas. Inclusive, uma menor parte das pessoas apresentam sintomas. Grande parte delas vão apresentar ou nenhum sintoma ou apenas sintomas leves, certo? E quais seriam as características dessa sintomatologia, né? Primeiro é uma diarreia aquosa, né? Abundante, né? Incoercível, aquela diarreia realmente de difícil controle. Pode causar também vômitos e dor abdominal, certo? Isso é o quadro geral. E quais seriam aqueles sinais de gravidade que chamam a atenção? Então, se a gente está perdendo muito líquido através das fezes e através do vômito também, isso chama muita atenção para um quadro de desidratação, certo? Então, a desidratação, ela é a principal complicação de quem tem cólera, de quem tem a sintomatologia dessa doença, certo? Existem outros também, outras complicações. As câimbras, né? Porque como ela vai estar alterando o fluxo de sais minerais, ela vai alterar também a contratura muscular. Então, vai haver...
as câimbras são também uma manifestação, e são uma manifestação que chama a atenção, porque significa que o comprometimento que essa bactéria e suas toxinas causaram já é um comprometimento importante naquela pessoa, certo? E por conta dessa desidratação pode levar ao que a gente chama de choque hipovolêmico, que é nada mais que um quadro de desidratação tão intenso que já repercutiu no funcionamento de todo o nosso organismo. Afinal, nós Eita. somos 70% água, né? Então, a Sim, água é sim. algo fundamental para o nosso funcionamento. Então, quando a gente perde uma quantidade expressiva da água do nosso corpo, a gente acaba tendo sérias complicações que, inclusive, podem levar à morte. Então, a cólera foi responsável pela morte de muitas pessoas, né, principalmente no seu surgimento lá, né, em 1846, que era justamente o período que você estava falando, né, o período do século XIX, certo? E como é que a gente pega a cólera? Sim. A transmissão, ela é fecal-oral, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode pegar, principalmente, através da ingesta de líquido e água, né? E alimentos que foram contaminados com essa doença, né? Lembrando que, assim, ela é eliminada nas fezes. Então, daí a importância de que Vitória vai estar falando depois, né, com mais propriedade do que eu, para onde vão essas fezes contaminadas, né? Qual é o nosso sistema de esgoto? Quais são as condições sanitárias que cada cidade, cada local dispõe, ou melhor, que eles dispunham naquela época, que eram extremamente precárias, né? Então, em virtude disso, se dava essa transmissão mais intensa, certo? Também pode ser, a cólera pode ser adquirida, né, através do consumo de frutos do mar crus ou mal cozidos que estejam contaminados. Então, já é mais uma forma que entra nessa parte aí dos alimentos, né? É sempre pela via oral que a gente adquire através Sim. de alguns alimentos, enfim, contaminados, certo? E aí, qual seria o período de incubação dessa bactéria, né? Então ele tem um período também de incubação. Tem. Todo micro-organismo, na verdade, ele vai levar um tempo desde a contaminação para que ele se prolifere a ponto de causar aquela doença. Esse é o período de incubação, é o período em que ele está se proliferando dentro daquele organismo para causar alguma doença. No caso da cólera, né, esse período de incubação ele pode ser muito rápido, algumas horas, e pode ir até no máximo 5 dias. É bem diferente do coronavírus que a gente está, né, falando tanto atualmente, né? Sim. O coronavírus já tem um tempo de incubação um pouquinho mais aumentado do que o da cólera, né? A média do tempo de incubação é em torno de 2 ou 3 dias, no caso da cólera, certo? Vamos lá. Estou aqui me guiando para não deixar de dar nenhuma Ô, informação para Natália, vocês. Pode falar. Natália, uma coisa que é importante dizer. Ainda hoje, existem pessoas que se contaminam com a cólera? Então, existe, já que uma doença que está diretamente relacionada às condições de higiene e às condições sanitárias que aquele local possui, né? O último relato de pandemia foi na década de 90, né, que acabou até chegando ao Brasil Sim. novamente. Foi considerada a 7ª pandemia da cólera, certo? Mas já foi bem mais branda do que em outros tempos, né? Então, aqui no Brasil, o último caso autóctone, o que é caso autóctone? Autóctone é Sim. aquele caso que foi fruto de uma transmissão local, certo? Já que muitos casos, eles são importados, né? Muitas vezes eles são importados, né? Uma pessoa que estava, sei lá, eu vi que um dos locais de onde vieram algumas pessoas contaminadas foi, por exemplo, a República Dominicana, alguns países da África, como Moçambique, né? Então, se uma pessoa vai para essa região, adquire a doença lá e volta, é um caso importado, né? Mas existem aqueles casos de transmissão local. E o último no Brasil foi em 2005. Foi algo extremamente recente, né? Desde 2006 não temos relato
de casos brasileiros, né? Mas temos casos importados eventualmente, né? O último, 2005, foram aqueles que chamaram atenção por terem sido daqui do Brasil mesmo, né? Houve uma contaminação local, certo? Inclusive, a classificação dos casos da cólera, né, eles seguem a mesma linha epidemiológica dos casos do coronavírus. Por exemplo, quando é que um caso é suspeito, certo? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Aracaju, a gente não tem circulação, né, dessa bactéria confirmada. Então, quando é que uma pessoa seria um caso suspeito aqui em Aracaju hoje? Se ela tivesse vindo de um local em que há circulação comprovada e tivesse apresentando aqueles sintomas que a gente conversou no início, né? Aquela diarreia aquosa, abundante, né? Então, se a pessoa está com esse quadro vindo de uma área dessa, podemos considerar um caso suspeito, né? Isso se ela manifestar esses sintomas até 10 dias após a sua chegada, que seria o período de incubação e mais alguma tolerância como margem de segurança, certo? Agora, se ela manifesta já depois desses 10 dias, aí também já não é mais um caso suspeito, certo? Ou se ela for contactante de uma pessoa que segue essas características aí também, de ter vindo de uma área com evidência de circulação confirmada, certo? Nath, Pode falar. até para deixar aqui o pessoal que está chegando, gente, nós estamos na nossa quarta live, né, desde o início de maio, e nessa quarta live a gente está trazendo a questão da cólera, o esgoto e as cidades, né, no século XIX. A cólera foi uma doença que atingiu muito a humanidade, né? A cólera, segundo o grande Nelson Rodrigues, em uma situação de cólera você descobre quem tem esgoto e quem não tem. É interessantíssimo. É algo assim evidente. E isso mostrava muito bem em muita da literatura que vai ser feita, tanto no século XIX quanto no século XX. Né? Vai ter muitos autores que vão relatar a cólera e vai ter a cólera como plano de fundo de suas histórias. Então, assim, nesse primeiro espaço a gente está aqui mostrando o que é essa doença, que é a cólera, que muitas das vezes a gente só vai lembrar lá da aula de biologia, né? No meu caso, o quê? 12 anos atrás. Então, assim, muitos aqui vão dizer assim, o que é a cólera, tal, vou entrar agora no Google. Não. A gente trouxe um especialista, que é uma médica, é alguém que está ali na assistência e vai trazer um pouco do que é essa doença. E aí eu fico me perguntando, Nath, se acontecer, Deus me livre e guarde, eu estou com cólera, tem tratamento hoje em dia? Tem tratamento. tratamento. No século XIX, só para relatar aqui uma coisa, aproveitando aqui sua fala, Nath. Olha o que saiu no Correio do Rio de Janeiro, 1872, no auge de uma pandemia lá, né, de cólera. Ao ver os doentes, os que estavam numa situação triste, os médicos só tinham duas escolhas. Quem conseguiria sobreviver por mais um dia e quem já estava decretado a sua morte. Não fique assustado. Alguém que tem a cólera é a pessoa que já sabia que desde o início vai conhecer a morte. Olha o que o jornal está relatando. Era uma doença mortal no século XIX. Sim. Não era uma doença comum, vamos dar exemplo. É algo que hoje a gente tem um tratamento. Então a gente tem que agradecer imensamente a ciência que pesquisou, que estudou, aos médicos que cada vez mais estão estudando, entende? E aí eu fico me perguntando, hoje é uma doença mortal ou é uma doença que tem tratamento, que tem como a gente reverter essa situação? Então, vamos lá. Por se tratar de uma doença causada por bactéria, o seu tratamento é com antibióticos, certo? E se a gente for aí até trazer um panorama histórico, quando foi que foi descoberto o primeiro antibiótico? Foi em 1928, a penicilina por Alexander Fleming, não é isso? Sim. Então, 1928, o primeiro antibiótico foi descoberto. A gente já está falando o quê? De século XX, né? E a gente está tratando aqui de uma doença que teve seu ápice
no século XIX. Então, não havia antibiótico, não havia nenhum antibiótico descoberto. Portanto, naquele momento, não havia tratamento. Hoje, a gente tem uma gama de antibióticos, né? E que podem ser utilizados no tratamento da cólera. Por isso que hoje ela não é tão letal quanto já foi outrora, né? E principalmente pela melhoria das condições sanitárias, né, Oswaldo? E aí, falando também o que você trouxe, né? Que em tempos de cólera a gente sabe quem tem esgoto e quem não tem. Não é só cólera. Hoje, não há um dia sequer que eu não trate vermes, verminoses em geral, né? No local onde eu trabalho. Então, assim, hoje está um pouco menos porque o povo está ficando em casa, né? E está tendo mais evidência do coronavírus. Mas, assim, na minha rotina de trabalho, no programa de saúde da família, eu trato diariamente patologias que estão diretamente relacionadas à falta de esgoto, à falta de saneamento básico, à falta de educação, né? Todos esses fatores são problemas de saúde, né? São determinantes sociais de saúde, são fatores da nossa sociedade, da nossa estrutura social que interferem diretamente na saúde da nossa população. Então, não é só a cólera que nos mostra isso. Inclusive, Ô, Natália, uma coisinha. dengue Uma e coisinha só arboviroses em para. geral, né? Pode falar. Uma coisinha só para colocar aí, para contextualizar. Repare que Nath trouxe, gente, que no momento que a gente está vencendo agora, que está quase todo mundo em casa, né, se preocupando com a asepsia das mãos, do ambiente, né, que moramos, tal, tudo, que são questões de higiene. Só para vocês terem noção, quando a gente está pesquisando na história, e aí envolve peste negra, entre outras pandemias, Natália, a higiene era algo que era dito assim, não tem precisão não. Dá um exemplo. Hoje a gente tem um vaso sanitário, mas o vaso sanitário só se popularizou na humanidade depois da Primeira Guerra Mundial, há 100 anos atrás. E século XX. E só para vocês terem noção, e só se popularizou devido aos estudos que foram feitos, que estavam envolvendo a questão da pandemia da gripe espanhola, que a falta de higiene e a falta de saneamento básico dentro das casas colaboraram também para que a pandemia crescesse. Só para você ter noção o que é a importância da ciência. E agora eu fico me perguntando, Nath, será que a gente vai ter algum ganho também, além do combate ao coronavírus, dessa asepsia das mãos, dessa preocupação de limpeza dentro de casa, né, o cuidado maior sobre a questão da água, né, que eu acho que está tendo isso como forma coletiva. Hoje o álcool em gel não virou mais algo de corredor de hospital e de maternidade. Hoje a gente está tendo álcool em gel dentro de casa. Você vê que até muitas famílias que não têm condições, né, estão apertando o cinto, mas está tendo um álcool em gel dentro da sua cesta básica. É uma pesquisa que até agora recentemente saiu na Folha de São Paulo. Álcool 70 e álcool em gel está entrando no dia a dia dos brasileiros. Aí eu fico me perguntando, Nath, será que essa sepsia que a gente está fazendo para o combate ao coronavírus, a gente vai estar também combatendo outras doenças que envolvem bactérias e vírus? Uma pergunta que eu deixo assim, para pegar esse fio aí para a gente finalizar. Com certeza. A higiene, né, correta, ela é a base da prevenção de inúmeras doenças, né? Antes mesmo disso, o pessoal que é da infectologia, do controle de infecções, já fazia, por exemplo, no hospital, na comunidade, campanhas fomentando isso como um fator realmente preventivo. Agora sim, fica também o aprendizado, por exemplo, em outros momentos, né, como a gente tratou aqui daquela outra vez, sobre a gripe espanhola, que era por um vírus, assim como o coronavírus, né? Então, era ainda mais semelhante do que o que a gente está trazendo hoje, que é da cólera. E, no entanto, mais de 100 anos depois da epidemia da gripe espanhola, a gente torna a vir com outra pandemia, com uma transmissão muito parecida, em que parece que os hábitos que deveriam ter sido incorporados na nossa educação social, né, na nossa educação básica, inclusive, eles não foram tão incorporados assim, né?
Isso no sentido de higiene pessoal. Então, é algo que, para que perdure, precisa fazer parte das iniciativas educativas por parte da gestão pública, por parte dos educadores, né? Por parte da equipe de saúde, que também faz educação em saúde. Então, o ganho que a gente vai ter disso, no sentido de prevenção a doenças, vai depender muito das iniciativas dos educadores, e aí eu falo não só professores, mas, enfim, todo mundo que tem um papel de ser educador social. Então, os ganhos que vão vir dependem bastante disso. Ô, Nath, agora aí eu peço suas considerações finais. Desde Joia. já, gente, em nome da Expressão Sergipana, é a segunda participação de Nath, eu já vou dizer ela, se organize, porque sempre quando vem esperar, Natália, vamos aqui trazer uma explicaçãozinha, porque, gente, orientação é fundamental, é fundamental. Esse papo, essa conversa, sabe? Esse espaço, além de trazer história, conhecimento, a gente quer ter esse espaço mesmo, de valorizar o profissional, o cientista, né? E assim, a Expressão Sergipana já percebeu que maio fez o maior sucesso. Nath, hoje foi a live que está tendo a maior visualização da história, das Que nossas lives ótimo, que até agora. ótimo. Quer dizer, está tendo muita gente visualizando, Fico acompanhando feliz. aqui. Desde já agradecer aqui a participação do professor André, que acabou de comentar. Ele falou que a gente comece a comemorar aqui, entre esse hábito mesmo, da asepsia das mãos, da limpeza de casa. Edivaldo aqui, falando muito bem sobre essa questão da história, né, trazendo esse fio, né, condutor de momentos passados com agora um momento que estamos todos nós vivenciando. E assim, agradecer sua participação e assim, desejar toda a positividade em nome de todos que estão aqui assistindo, que eu sei que você está à frente também aí, junto com milhões de profissionais da saúde no mundo todo, e aí a gente coloca desde o maqueiro, né? É bom sempre deixar isso claro, até quem está lá dentro da UTI com o paciente, né? Isso é importante aqui a gente destacar, né? Não é heroísmo, como o Caio mesmo disse, live passada, eu sei disso, mas é o reconhecimento da população por parte desses profissionais, de maioria desses profissionais são mulheres, vamos destacar aqui, são mulheres que estão aí à frente, então é bom também destacar isso. E assim, aqui desde já, muito obrigado e peço aí que você mande uma mensagem para quem está assistindo nessa live que está super, super, super movimentada. Que legal. Então, só destacando aqui o que algumas pessoas trouxeram, né? A nossa colega da saúde, fonoaudióloga, né, e companheira de luta, Liz, falou que na cidade dela, no interior da Bahia, ela vivenciou há menos de 30 anos uma epidemia de cólera, né? Então, e outras pessoas aqui fizeram a correlação entre essa doença e a questão social, né? Quem são as pessoas que adoecem por falta de saneamento básico, né? Essas pessoas têm endereço, essas pessoas têm cor, né? Sabemos que é a população periférica, a população, portanto, né? Negra. Então, tudo isso precisa ser considerado dentro daquele espectro que eu falei, que são os determinantes sociais de saúde. É tudo que nos envolve, que nos permeia e que repercute diretamente na saúde da nossa população. Então, falar de saneamento básico é falar de saúde e é falar daqueles que sofrem com isso, né? Que provavelmente são pessoas que sequer estão tendo acesso a essa informação aqui porque estão em uma outra esfera, né? Então, tudo isso, precisamos sim reforçar o caráter social que algumas doenças têm. O micro-organismo por si só, ele é democrático, mas as condições dele chegar até cada um, não. Certo? Então, isso é algo que tem que ser reforçado sempre, principalmente em doenças dessa natureza que a gente vem falando aqui. Agradeço muito a oportunidade da Expressão Sergipana de estar tratando desse tema, de aprender bastante sobre ele e quaisquer dúvidas sobre esse ou sobre outro tema que eu possa ajudar, sobre coronavírus, sobre alguma demanda de saúde, eu estou sempre à disposição, no caso, através do meu Instagram. Então, vocês podem estar entrando em contato no que eu puder ajudar,
a gente vai estar contribuindo, né? E vamos lembrar sempre de incorporar esses hábitos que são tão básicos e ao mesmo tempo tão poderosos, e que realmente salvam vidas, né? Então, que a gente fique em casa, até por respeito àquelas pessoas que estão precisando sair para manter minimamente o nosso funcionamento social, a nossa saúde, né? Então, vamos ficar em casa, não é tempo de estar... eu sei que é difícil para mim também, mas é necessário, né? Quanto mais a gente respeitar tudo isso, mais rápido a gente vai sair dessa. Muito obrigada. Desde já, agradeço a Natália e um beijo, viu? Se cuide. Muito Estamos juntos obrigada. aí, viu? Tamo Gente, junto. agora vamos entender o que é saneamento aqui, básico. mas vou continuar acompanhando. Viu. Gente, agora vou pedir aqui a nossa amiga Vitória Souza, engenheira ambiental, especialista em saneamento básico, sanitarista, né? Uma pessoa que está estudando o assunto, que a gente vai entender também um pouco da importância do saneamento básico. A gente percebeu. Sem saneamento básico, a cólera não tem como ser erradicada, ser combatida, né? A gente percebeu. E no século XIX, gente, a gente vai perceber grandes avanços sobre a temática do esgoto. E um deles é John Sondel. Ele foi responsável pelo combate à pandemia de cólera na cidade de Londres, em 1557. Essa pandemia atingiu principalmente os bairros operários, onde estavam as fábricas, onde estava a maior parte da população até mais forte da cidade inglesa. E o que aconteceu? Ele percebeu que naquela época as fontes públicas, porque não havia água encanada, é algo que é bom deixar claro. No século XIX, boa parte da Europa, da América Latina, do mundo, não tinha água encanada, não havia tratamento de água. E boa parte dessas águas vinha das fontes públicas e dos poços artesianos que havia nas cidades. Em Londres, boa parte das fontes públicas, que havia mais de 300 na cidade de Londres, principalmente nesse período, ficavam próximas do quê? Das grandes fossas. Boa parte dos dejetos eram jogados às janelas, porque o costume era esse, era utilizar o que nós chamamos, na forma mais popular, o pinico. Então você fazia suas necessidades fisiológicas e jogava da janela. Só para vocês terem noção. Isso era um costume normal, gente. Nas ruas da cidade de Londres, Paris, Aracaju, São Paulo e Rio de Janeiro, no século XIX. Bom deixar isso claro. Era um costume porque era aquela mentalidade da época frente à questão da higiene. Então, Vitória vai trazer um pouco sobre isso. Não vamos esquecer que nesse período do século XIX também vai surgir a importância e o debate dos cemitérios, porque até então era sepultado boa parte da população em igrejas e templos religiosos, né? O saneamento básico nesse período também vai surgir, e o símbolo da Inglaterra vitoriana vai ser John Snowden. E esse John Snowden, ele é um dos grandes pesquisadores e que vai ser responsável no combate à pandemia. Ele está, por sinal, até homenageado no cartaz da expressão dessa live. Né? Vocês têm uma criança africana bebendo água, que a África é um dos países que ainda sofre, dos continentes que ainda sofrem com a cólera, né? E aí a gente vai ver o que a Natália colocou, a questão de cor, a questão de nível social, a questão de renda. Né? E aqui nosso grande Alizi, desde já agradecer a participação da Alizi, está trazendo algumas perguntas. Natália, desculpe, Vitória, já vai acompanhando aí essas perguntas de Alizi para a gente responder. O debate vai ser bom. Vitória agora vai trazer um pouco sobre a importância do saneamento básico. Vamos lá, que Vitória Souza, ela é engenheira ambiental, sanitarista, e ela vai colaborar conosco nesse debate. Boa noite, Vitória. Boa noite. Desde já, em nome da Expressão Sergipana, agradecer imensamente sua participação. Né? A gente sabe que no meio de uma pandemia dessa, a gente tem um espaço como esse. Firma o nosso compromisso de estar em casa e estar conhecendo e estudando. Né? Nós tivemos esse primeiro contato com
Natália, né, médica que está aí atuando no combate do coronavírus, mas que também trouxe uma explicação do que é essa patologia, do que é essa doença, do que é a cólera, né? E como é o tratamento dessa doença. E agora com você, porque muita gente esquece, muita gente perde, até há um discurso no Brasil, né? Ah, saneamento básico não ganha voto, saneamento básico, como não aparece, então é muito importante, né, dentro das prioridades políticas de um país. Mas a gente sabe que sem saneamento básico não vamos ter saúde pública, não vamos ter saúde, nem qualidade de vida para a população. Então, Vitória, se apresente e já vou deixar uma pergunta para você. Eu acho que você já deve ter visto as perguntas de Alizi aí, né? Nosso amigo Alizi. E já anote e eu vou fazer uma pergunta. Hoje em dia, o mundo já tem saneamento básico, Vitória? Primeira pergunta que eu faço nesse espaço. Pode se apresentar, amada. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu amo falar sobre o assunto da minha área profissional, justamente por causa do alcance que ela tem, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente nem imagina o que é que um engenheiro ambiental e sanitarista realmente faz. Geralmente as pessoas que me acessam imaginam que é cuidar de plantinha. E aí o que acontece? Em relação ao que você falou, tem saneamento no mundo? Não. Um exemplo básico é o que eu vi você e Natália falando, é que em muitos lugares, não só na nossa realidade atual, mas em muitos lugares, a gente não imagina a quantidade de pessoas que morrem por diarreia, né? Não é nem de cólera, não é nem de H1N1, doença viral, bacteriana, mais grave. Uma coisa simples, que todo mundo já passou quando come uma comida, né? Geralmente também a gente associa a comida, mas como foi evidenciado, várias doenças são veiculadas através da água, né? E também do esgoto. O que é o esgoto? É a água transformada com alterações de substâncias e patógenos, que são vírus, bactérias e quaisquer outros micro-organismos. Então, assim, eu digo com absoluta certeza que saneamento no mundo não existe em sua totalidade de justiça, né? Em toda a população. É Então, triste, né? desculpa aí, alguém me mandou um vídeo Não. e aí apareceu um erro aqui. A gente tá Tranquilo, acostumado a... Às tranquilo. vezes o povo é sem noção, né? Enfim, aí o que acontece? A gente tem aqui isso que você falou e já dá para linkar diretamente com o que a Lizzie falou, certo? A questão do custo de saneamento. Sim. Tratar não é barato. Você precisa de uma estrutura de engenharia profissionais qualificados desde o projeto, desde a operacionalização disso. E uma coisa que é muito importante estar aqui, entender, é que quando a gente tem a coleta de água de um manancial, de um rio, essa água é utilizada por nós dentro do ciclo do meio natural, na verdade, meio artificial, meio ambiente artificial, que é a cidade. E a gente expurga esse líquido, já utiliza outras operações, né, pós-uso, e ele é levado, encaminhado normalmente, né, para os locais que têm o atendimento da rede de coleta, transporte e, finalmente, tratamento de esgoto, ter esse líquido tratado para depois Sim. voltar para o ciclo natural, que é para aquele manancial onde foi extraído. Claro que tecnicamente posições diferentes, né? É importante imaginar assim, o manancial, você tem a água que coleta aqui, a cidade aqui no meio, e aqui no finalzinho é quando esse esgoto tratado está sendo devolvido para o mesmo manancial, em distâncias diferentes, certo? Então, o rio, o manancial que está recebendo aquele esgoto, ele tem um tempo chamado de autodepuração, que ele trata o mínimo de resquício possível que aquele sistema de tratamento de esgoto ainda proporciona. Que às vezes é até naturalmente interessante ter um restinho ali de matéria orgânica e tal, dar um equilíbrio ali para a natureza.
Mas quando essa dosagem ela passa do limite, né, é igual remédio. Tudo no meio ambiente é igual remédio. Se você toma uma quantidade para curar, ok. Se você toma uma dose a mais, ele se torna, de repente, até letal. E o meio ambiente ele funciona muito desse jeito também. É como se fosse o nosso organismo. Se a gente tomar remédio demais, acaba sendo letal. Se você receber esgoto demais, ele vai ser letal para aquele ecossistema e também para a gente. Porque mais na frente, aquela água ali que eu falei, que está recebendo esgoto, ela vai ser recebida por um sistema de tratamento de água de uma outra cidade mais para baixo que aquele mesmo rio alimenta. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem entender esse ciclo. E isso está diretamente relacionado com a saúde pública. Por quê? Porque essas doenças, não só a cólera, são veiculadas através dos micro-organismos, como a Natália, né, a doutora Natália falou, através da água. E nós somos 70% de água. Então, a gente se contamina não só do contato da água tratada, que às vezes o sistema nem sempre ele é eficiente, né? A gente tem plantas aí pelo Brasil que já passaram do momento de serem revitalizadas. Então, se ela foi projetada para tratar um esgoto de X metro cúbico por segundo, que é uma unidade medida de volume por tempo, ela não atende mais, porque a população já cresceu, o volume que ele recebe já é maior e aquela planta é antiga. E por que não atualiza, Vitória? Porque é caro. Não é barato. Você adquirir equipamento, dar manutenção, aí vem concessionária, né? Tem concurso público para selecionar essas pessoas, aí vem piso salarial, não sei o quê. Estou dizendo que sou contra? Não. Mas é um custo alto, a gente tem que concordar com isso. E a gente sabe que no Brasil, politicamente, pegando aí um pouco do link que você falou, existe pela primeira vez um plano de saneamento chamado Plan SAB. E foi quando o saneamento realmente estava engatinhando para um lado positivo. E aí entrou um outro gestor político que resolveu dar uma parada nisso aí. E isso se prolongou tendo um investimento aquém da nossa necessidade. Então, quando a gente recebe um problema, vou dizer, por assim dizer, de uma pandemia, de uma questão de vírus, todas essas questões. Mas é um problema já do nosso dia a dia, como a doutora Natália falou. A gente tem situação o quê? De crianças, pessoas que são contaminadas. Imagina no corpo, de sua casa, que tem uma boa qualidade de água, uma boa qualidade de água. Que existem pessoas fazendo verminose, até morrendo disso, em algum lugar do mundo, de diarreia. Não imagina uma realidade. Por isso que o saneamento não é justa e o saneamento, para ele ser implementado da forma que deveria, é caro. E a gente tem normas, que eu vou aproveitar esse jeito que eu acredito que deveriam já estar revisando. Já existem várias tecnologias desde 1953, que são normas que são vigentes para o dimensionamento, para projetar essas estações de tratamento de esgoto até hoje. Ô, Vitória, uma coisa que é interessante, veja o que a história nos traz. Aracaju vive ela surge em 1855, como eu disse, no meio do século XIX, uma situação precária, né? A gente estava falando o quê? De dunas, pântanos, charcos, mangues, lagoas, né? Canais, que boa parte desses recursos naturais estavam aqui intocáveis. Eles estavam no seu bem normal da sua existência. E o que vai acontecer? Você percebe uma cidade que vai ser projetada por cima disso. Por cima de duna, por cima... Sem nenhum planejamento, pensando no saneamento básico. Como eu disse a você, só a partir de 1860 que Londres, que era uma das cidades mais ricas, né? Só para você ter noção, Londres era uma das cidades mais ricas, mas o rio Tâmisa já estava morto desde 1859. Então, quando estourou a pandemia lá de cólera na cidade de Londres, boa parte da água que a população consumia não era nem mais do rio Tâmisa, porque era um grande esgoto, era como se fosse semelhante hoje o Tietê e o Pinheiros em São Paulo, né, como muitos outros rios, cidades afora no Brasil, e
você observava o quê? A água sendo consumida de fontes públicas próximo de fossas e de dejetos humanos. Que aí vem a questão deles perceberem a razão que provocava aquela doença, né? A pandemia. E aí, o que é interessante destacar? Aracaju. Aracaju, a pandemia ocorre a partir do finalzinho de 1869 até 1873. A cidade não tinha nem sequer, Vitória, 15 anos de existência. E já tinha uma pandemia que já estava vitimando por semana, 39 pessoas. E aí ela aumenta em 2 meses a 120 pessoas. Repare que pandemia grave que está vivenciando, epidemia no caso, desculpe, Aracaju nesse momento. E aí, o que é que nós devemos destacar nesse momento, né? Sérgio, o professor Sérgio destacou muito bem. O próprio fundador da cidade morre de uma doença que naquele momento também estava vitimando muita gente, que era o tifo. Né? Nesse período mesmo, você vai ver tifo, febre amarela, malária e a cólera. E o que foram observar em Aracaju? O grande reservatório de consumo de água da cidade era as fontes onde hoje é a região do bairro Santo Antônio, que era a fonte do Mané Preto, que boa parte da população pegava a água lá. Outra era as lagoas de água doce, próximo ao que hoje nós chamamos de centro. E aqui nós destacamos a Lagoa do Vigário, ali onde está o fundo da Catedral Metropolitana da cidade de Aracaju, né? E você tinha mais próximo do mercado a Lagoa da Boca, que era onde pegava essa água para o consumo da população desse centro que está começando a ganhar forma da nova capital da província. E a mesma lagoa que eu cito, o Vigário e da Boca, que mais tarde vai se chamar Lagoa da Onça, só para você ter noção, era a lagoa onde eles descartavam boa parte do esgoto da cidade. Então você estava criando literalmente o foco da doença ali. Porque o esgoto era descartado na água que se via o consumo da cidade de Aracaju. Então, percebeu, e aqui eu tenho que destacar, né, ele não era médico, ele era um advogado, né, o Carlos Moreira Santos, que, lendo o que vinha de lá de fora, principalmente da Inglaterra, que era o principal centro nesse momento de inovações e tal, perceberam uma coisa, que o esgoto não podia se misturar com a água do consumo humano, do consumo da boa parte da população. E aí a pandemia da cólera começa a reduzir quando há a proibição do consumo da água dessas lagoas. Né? Você vê uma coisa, aqui em Aracaju, no centro, que literalmente tirou a vida de mais de 875 pessoas. Então, assim, na capital onde a gente mora, teve uma grande epidemia de cólera. Então, assim, estou trazendo essa curiosidade histórica para o espaço comum para a gente entender que a cólera no século XIX estava envolvida com a questão do saneamento básico. Eles não tinham a noção que hoje que Vitória, boa parte dos engenheiros, tem de saneamento básico. Mas eles começam a perceber que essa água aqui não pode se misturar com o esgoto que é descartado na fossa daqui de casa. Então, isso é um avanço nesse século XIX. Então, Vitória, quero que você, assim, que a gente tem poucos minutinhos, peço até desculpa, mas assim, sua colaboração imensa, e já deixo desde já aqui, viu? Vai ser a primeira de muitas, então se prepare que vai ter convite. Então, assim, Vitória, me diga hoje a importância do saneamento básico nesse combate de várias doenças, não só do coronavírus, como entre outras, né? E vamos fazer assim. Gente, está em 59 minutos. Vamos fazer como nos outros dias. Não saia daí. Se encerrar, a gente encerra essa live e a gente já entra outra, viu, Vitória? Para as conclusões finais. Tranquilo? Para a gente não perder. Aí, que já está 59, é 60 minutos. A gente encerra essa e eu entro com outra. A gente volta de novo para as conclusões finais. Mas pode já aproveitar agora já para seguir sua linha de raciocínio. Faltam 27 minutos, viu, gente? Daqui a pouco a gente abre outra. Vai lá.
Está com problema na conexão de Vitória. Eu estou sem ouvi-la. Pronto. Tá me ouvindo? Gente, falta 9 segundos, Vitória.